Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Em breve nós nos encontraremos. Gente, hoje nós vamos continuar o nosso assunto de angiospermas. Hoje falando sobre semente. Esse assunto está no módulo 2, na página 256 do livro de vocês, tá? As sementes. Muitas sementes estão presentes no cotidiano das famílias brasileiras, como o feijão, o arroz, né? Além disso, o Brasil destaca-se mundialmente na produção de outras sementes utilizadas na alimentação e na indústria, como a soja e o milho. Então, vocês podem observar que as sementes elas estão presentes no nosso dia a dia, na nossa alimentação de uma forma geral, né? Para os vegetais, as sementes têm outras importâncias. Elas são formadas do óvulo, após a união dos gametas masculino e feminino. Além de conter o embrião em desenvolvimento, a semente possui substâncias que o nutrem e estruturas que o protegem. Essas características aumentam as chances de sobrevivência do embrião no ambiente e facilitam a sua dispersão. Tá vendo? Tem o lado nutritivo, mas também tem o lado de sobrevivência da espécie. As sementes, como eu disse anteriormente, elas têm essa formação do óvulo, ok? Elas podem ser classificadas de dois tipos. Nós temos aí a do feijão, do trigo, né? Sendo que o feijão é classificado como uma semente do tipo Eudicotiledônia e do trigo uma semente do tipo Monocotiledônia. No caso da Monocotiledônia, essas sementes elas são formadas pelo embrião, por tegumentos que o protegem e por substâncias de reserva que o nutrem. Essas substâncias estão contidas em um tecido chamado endosperma. Com o desenvolvimento inicial do embrião, formam-se pequenas folhas modificadas. Essas folhas nada mais são do que os cotilédones, que atuam na absorção dos nutrientes presentes no endosperma, né? No caso que vocês estão vendo aí, nós tem o trigo, né? Mas o arroz, por exemplo, ele é uma semente que possui um cotilédone, né? E por isso é considerado monocotiledôneo. O trigo tem um cotilédone, por isso que ele é chamado de uma monocotiledôneo. Então ele tem uma folha embrionária. Muito bem. Já as eudicotiledôneas ou dicotiledôneas, né? Em algumas sementes, como por exemplo feijão, que é o que está mostrando na imagem, o endosperma é absorvido pelo embrião no início do desenvolvimento. Nelas, os cotilédones armazenam nutrientes para o embrião utilizar em estágios posteriores de seu desenvolvimento. O feijão possui dois cotilédones, por isso que ele é considerado uma eudicotiledônea ou dicotiledônea, que é o que vocês podem observar claramente na mesma imagem do slide anterior, só fiz aumentar, né, para vocês observarem. Essas plantas, como elas são consideradas seres vivos, então elas também se reproduzem. As angiospermas, elas têm dois tipos de reprodução, a assexuada e a sexuada. No caso da reprodução assexuada, nesse tipo de reprodução, um novo indivíduo pode se formar de outras partes da planta, como por exemplo, do caule, das raízes, né? No caso, os morangueiros, por exemplo, eles apresentam os estolhos, que vocês podem observar na imagem. Um tipo de caule que cresce sobre a superfície do solo. Nessas estruturas pode ocorrer o desenvolvimento de raízes, caules e folhas, originando um novo morangueiro. Esse tipo de reprodução é do tipo assexuado. Já quando eu falo de reprodução sexuada das angiospermas, eu vou falar de uma reprodução que envolve a união de gametas. Esse processo ocorre na flor e, de maneira geral, envolve a participação de polinizadores. Por exemplo, nós podemos citar até as abelhas. A reprodução desse grupo de plantas pode ser dividida nas seguintes etapas, que é o que nós podemos observar. Vamos começar pela polinização, depois fecundação, seguida da formação da semente e do fruto, dispersão de sementes e germinação. Vamos estudar todas essas etapas?
Reprodução sexuada das angiospermas, polinização. Nessa etapa, pessoal, envolve o transporte dos grãos de pólen dos estames, aí vocês têm que lembrarem das partes da flor, tá bom? Dos estames até o estigma, parte masculina, que vai estar o grão de pólen, no caso dos estames, até o estigma, que é a parte feminina. Em geral, mesmo nas flores hermafroditas, os grãos de pólen são transportados de uma flor para outra, tá certo? Na maioria das angiospermas, a polinização é realizada por animais, como abelhas, besouros, pássaros, morcegos, quando esses animais vão visitar a flor, né, gente? Em busca até de alimento, de grão de pólen, né? No caso, quando eles vão buscar alimento, aí o grão de pólen fica grudado em seu corpo. Aí, quando ele for visitar outra planta da mesma espécie, esses grãos de pólen que estão presos no seu corpo, eles vão atingir o estigma de outra flor, né? No caso da fecundação, né, após atingir o estigma da flor, o grão de pólen origina o tubo polínico, que penetra no estilete da flor e chega até o ovário, ok? Por meio desse tubo, células presentes no grão de pólen chegam até o óvulo, que contém a oosfera, que é o gameta feminino. Depois, a célula proveniente do grão de pólen dá origem a dois gametas masculinos. Um deles se unirá ao gameta feminino, formando o zigoto, e o outro se unirá às células presentes no óvulo, formando os tecidos, né? Que posteriormente originará o endosperma da semente. Quando eu falo do fruto e da semente, aí vocês lembram. Próxima etapa após a fecundação, né? Vai formar o zigoto no interior do óvulo, que dá origem ao embrião. Em geral, o endosperma também se desenvolve e aumenta de tamanho. O ovário se desenvolve e origina o fruto, tá certo? Agora eu digo para vocês que geralmente, pessoal, o embrião, ele interrompe seu desenvolvimento até que a semente e o fruto estejam dispersos, né? E encontre condições adequadas no ambiente para germinar, ok? Reprodução sexuada, agora falando de dispersão do fruto e da semente. Após sua formação, o fruto e a semente amadurecem no vegetal que os originou. Geralmente os frutos são dispersos por animais, sofrem modificações e se tornam mais atrativos aos seus dispersores, né? Agora, tem alguns vegetais que apenas a semente é dispersa. Nesses casos, aí nós podemos falar que o fruto, ainda preso no vegetal que o originou, abre-se e libera a semente que atinge o solo. Esse é outro caso, tá? Posteriormente, agora nós vamos falar da última etapa, que é a germinação. Quando ocorre a dispersão da semente, a semente está no ambiente já, né? O embrião geralmente está dormente, ele está paradinho lá, ou seja, seu desenvolvimento é interrompido por determinado tempo. Ele está lá parado, mas ele está geneticamente ativo quando ele for encontrado, quando ele estiver em condições favoráveis, melhor dizendo, né? Então, quando ele estiver em condições favoráveis para o seu desenvolvimento, ele vai germinar, porque toda a sua condição genética está lá na semente, ok? Para que a semente germine, voltando a se desenvolver, a dormência do embrião deve acabar. Muitos fatores influenciam a quebra dessa dormência, como a disponibilidade de água, gás oxigênio, temperatura, luminosidade. Em condições adequadas, a dormência do embrião acaba e ele retoma seu crescimento, formando uma nova plantinha geneticamente, né? Com todas as suas características dos seus progenitores, ok? E que ela vai formar uma nova planta, tá bom? Essa semente.
Gente, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Nós falamos de todos os processos, formação da semente, dispersão, né? E até a germinação. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou estar online no sistema, no horário da nossa aula. Então, faça a atividade, ok, meus amores? Até breve!